Quarta-feira, 19 de janeiro de 2019, Profeta Elias de Campinas. Quero deixar um informativo para vocês aqui no formato de vídeo. Me veio agora, fui ali fazer um almoço agora, e eu tenho o hábito de fazer um almoço ali no restaurante popular o Bom Prato. E chegando lá é feijoada. E eu não me alimento com esse tipo de alimentação. Alimentação, carne processada, qualquer tipo de carne processada, carne de porco e alguns outros tipos de animais, eu não faço uso desse tipo de alimentação devido à cultura judaica e devido ao meu ramo, que é a base, a cultura judaica. Então, dentro do ramo de ortodoxia judaica, nós temos um padrão muito elevado de conduta para quesito comida kasher. Então eu sigo essa linha, esse padrão de alimentação kasher, que ela inclui alguns tipos de alimento e proíbe alguns tipos de alimento devido ao grau de toxicidade, o grau de contaminação da alimentação. Então aí agora, após sair lá o almoço, eu não fiz a refeição, deu carne de porco, eu não me alimento com isso aí, mas após sair lá do restaurante, me veio essa inspiração para tratar um assunto que vai falar um pouco também, é interessante, eu vou ser dinâmico, breve, mas vai tratar um pouco sobre as diferenças entre o profano e o sagrado, entre o limpo e o impuro, entre o imundo e o que é limpo. Qual é a diferença entre o limpo e o impuro, o sujo? A diferença entre o profano e o sagrado. Eu vou tratar dentro de uma linha ideológica do meu ministério, Profeta Elias de Campinas, para você entender o que o Profeta Elias entende, o que o Profeta Elias ministra, o que ele prega, qual que é o conceito do Profeta Elias acerca do profano e do impuro, acerca do sagrado, do sacro e do que é profano. Qual é o meu conceito acerca dessas coisas? Até mesmo porque a Bíblia, eu já citei para todos vocês em vídeos anteriores, que a Bíblia ela é uma base, para poder ser desmembrado ali os conceitos ideológicos e até mesmo a doutrina divina que está contido dentro da Bíblia. Mas ela não é uma realidade plena, porque ela é um livro mitificado, codificado, que tem que ser feito os desdobramentos. Eu estou falando na Bíblia, tanto quanto toda a literatura disponibilizada para todas as religiões do mundo. São conceitos sombreados, codificados, que tem que ser desmembrado, decodificado, para poder se entender a realidade de cada tema, de cada assunto especificamente. Bom, se tratando dentro do conceito de sagrado e profano, imundo e limpo, eu fiz esse rodeio, mas eu quero tratar acerca especificamente da pessoa. Qual a distinção, a diferença entre a pessoa imunda, que é uma pessoa pagã, a pessoa impura, profana, e a pessoa que não é pagã, que tem uma centelha na casa de Israel, ou seja, ele descende do tronco de Abraão. Qual é a distinção, a diferenciação entre estas duas pessoas? E depois você vai entender o porquê que eu estou querendo tratar esse assunto. Talvez você ache que eu estou querendo tratar o assunto por um motivo de uma crítica ao profano, e não necessariamente é isso que eu quero tratar nesse vídeo. Mas pelo contrário, eu quero tratar do conceito de o respeito que deve haver do israelita para com o profano, para com o impuro, para com o pagão. Porque isso é um conceito diplomático que foi tratado desde a antiguidade, segundo a lenda literária da Bíblia, segundo os conceitos escritos literários, que ficou tratado e foi trazido a nós até os dias atuais. Então eu quero citar, por exemplo, Daniel dentro da Babilônia. O livro de Daniel da Bíblia trata do personagem Daniel, que está ali, segundo a lenda, dentro da Babilônia, dentro do governo babilônico. E ali os textos sagrados do livro de Daniel cita sobre a alimentação de Daniel e a alimentação dos babilônicos, dos governantes, dos sátrapas, dos escribas, dos prefeitos da Babilônia antiga. Fala ali que Daniel, aquele lendário da Bíblia ali, ele escolheu por uma alimentação diferenciada da alimentação babilônica. Que os amigos de trabalho aqui
Eu trabalho nesse terminal. Então o pessoal está me vendo aqui, é o primeiro vídeo que eu gravo aqui, estão me cumprimentando, mas focado aqui para fazer esse vídeo aqui, não deixando de cumprimentar eles, mas porém dando a ênfase aqui no vídeo. O que ocorre com o Daniel dentro da Babilônia? O Daniel, ele vê os manjares da Babilônia, a espécie de alimentação da Babilônia, e ali na lenda trata e traz uma informação codificada para nós interessante, de que Daniel, sendo um hebreu, um judeu, ele não aceita alimentar com aquela alimentação babilônica, porque é uma alimentação com alto grau de toxicidade, alto grau de contaminação, mas que para o pagão é uma coisa natural, para eles é normal aquele tipo de alimentação, eles estão adaptados organicamente àquela alimentação, mas porém para os judeus, para os hebreus, devido a um preceito, um mandamento, que é extrato da lei divina esse mandamento, tá? O Deus, ali segundo a Bíblia, fala que o judeu, o hebreu, o descendente de Abraão, um filho de Noé, ele tem que distinguir, se dividir do conceito, dos preceitos, dos hábitos, dos costumes das nações pagãs. Porque ele é um santo, ele é um filho diferente. Ele não é um pagão, então a alimentação é diferente, os tratos é diferente, o modo de conduta de vida é diferente, a própria conduta moral, étnica, a conduta sexual diferenciada do paganismo, porque o paganismo, eles têm já ideologicamente empretado dentro deles o conceito de liberalidade, ou seja, legalização do tudo, do que se achar adequado, do que se achar bom. Mas o hebreu, um judeu, um descendente de Abraão, ele, segundo ali o lendário Abraão, ele não pode praticar dos conceitos, das ideologias das nações pagãs, porque é diferente. São dois troncos, dois ramos distintos. O paganismo, os filhos das nações pagãs, e o judeu, lendário ali pela Bíblia, a especificação daquele que pertence ao Eterno, pertence à divindade suprema, o maior, o soberano dos mundos. Ele não pode participar do banquete dos pagãos, porque os pagãos foram criados para o paganismo, para a liberalidade, para a ideologia livre. Mas o que é hebreu, que está ligado ao tronco de Abraão, o lendário, e uma centelha da casa de Israel, lendária também, mas o que está ligado ao divino, ao supremo, ao soberano do mundo, esse deve se aperfeiçoar os seus conceitos ideológicos, seus conceitos fisiológicos, seus conceitos de conduta, de moralidade, porque ele tem uma promessa, segundo a lenda da Bíblia, que vai viver eternamente com o divino, com o supremo. Ou seja, o divino não é matéria, embora nos criou como matéria, ele é a luz extrema, suprema. Ele está num nível de elevação fora da matéria física, essa matéria. Então, para se conviver com um ser de uma outra dimensão, de uma consciência muito elevada, de um grau de purificação muito intenso, há a preparação dos filhos de Israel, segundo a lenda, para que eles se distinguam dos pagãos, do sistema do paganismo. Mas por que eu estou tratando esse assunto? Eu quero tratar, na verdade, porque se fala muitas coisas e não se trata pormenores que são importantes. O que eu estou colocando esse vídeo aqui para você entender qual que é a minha definição acerca de um israelita, um judeu para com o pagão. Qual que é a nossa obrigação dentro desse conceito de viver entre os pagãos, qual que é a nossa obrigação para com os pagãos? Há uma mitificação dentro da religião, dentro do cristianismo, dentro até mesmo do judaísmo, de fazer uma discriminação para com o pagão, uma discriminação para com o impuro, digamos assim, uma espécie de racismo ideológico. Isso não é aprovado pelo Eterno, o soberano dos mundos, até mesmo rastros literários da Bíblia, que é uma lenda, que é um livro codificado, nos dá as nuances dessa realidade. Tal é a coisa que os profetas, segundo a lenda bíblica, viveu no meio dos pagãos, viveu entre o governo dos pagãos, e eles os respeitavam de um para o outro de igual. Então esse vídeo é com o intuito de esclarecer para você que é um judeu, que é um hebreu, que é um cristão, que você não deve discriminar o seu amigo, que seja inimigo, que é um pagão.
porque ele deriva também de uma criação divina. Ele também foi criado de um tronco para seguir essa ideologia do paganismo. Mas ele também é uma criação do divino, do eterno. Embora ele tenha uma outra ideologia, embora ele tenha um outro conceito. Então isso é um conceito elevado de diplomacia que você deve ter como judeu, como cristão, como um servo de Deus, ou que seja a sua religião, para com os impuros, para com os pagãos. Isso é a lógica da lei divina. Tanto é que o Cristo lendário, ele diz o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí está impetrado aí uma mensagem subliminar do conceito do respeito para com o diferente, para com o pagão. Então esse vídeo tem o intuito de trazer para você essa responsabilidade de não discriminar o seu semelhante por ser de uma outra ideologia, de um outro tronco, por ser um pagão, mas respeitá-lo como sendo uma criatura de Deus também, embora seja de um outro tronco e segue um outro padrão de vida, um outro tipo de filosofia, um outro tipo de ideologia. Ele merece tanto respeito quanto você e não deve ser discriminado, ou seja, deve-se haver uma harmonia, embora você não é obrigado a seguir os padrões do pagão, mas você deve se harmonizar com respeito, com afeto para com o seu semelhante, que é um pagão. Então esse aí é o aconselhamento do profeta Elias de Campinas para um conceito de diplomacia entre o judeu, o hebreu, o cristão e o pagão, que é um impuro. Por que o pagão ele é impuro? Por que ele segue uma ideologia de liberalidade? Porque ele descende de um tronco para esse propósito. Tanto quanto aquele que é puro, que segue a doutrina do judaísmo, da ortodoxia judaica, a ortodoxia cristã, etc., ele segue uma ideologia de uma purificação, porque ele descende justamente desse tronco de purificação. Mas que não haja uma discriminação de você para o seu semelhante. Fica aí, então, mais essa documentação aí de introdução para tratar um pouco do que, qual a distinção entre o puro e o impuro, entre o pagão e o judeu, entre um servo de Deus e um servo das nações, dos deuses pagãos. Não há diferença em quesito de uma coisa mais elevada diante de Deus, nenhuma. A única diferença é o tronco de ramificação. O pagão descende de um tronco, dos deuses pagãos. E o judeu descende de um outro tronco, das centelhas da casa de Israel, que é o pai Abraão lendário. Ali é uma codificação. Depois tem que se tratar mais profundamente o assunto. Mas aqui eu acredito que já te dá uma base razoável para você aprender a respeitar o seu semelhante, mesmo ele sendo um pagão, mesmo ele sendo um imundo, mesmo ele sendo um impuro, não importa, você deve para com ele o respeito, porque ele também é criação do divino. Embora não é um filho, mas é criação do divino. Então fica aí para vocês mais essa documentação. Muita shalom a todos. O Eterno vos ilumine.